Olá, seja muito bem-vindo à nossa live. Meu nome é Wagner Vieira, aqui ao meu lado a minha esposa Elizabeth. Nós somos palestrantes e conselheiro de casais. E estamos muito felizes por ter você aqui na nossa live Bem Casados. Por que é que nós demos esse nome à nossa live? Porque eu considero ser bem casado uma bênção, ser bem casado uma dádiva. E não somente isso, considero também um legado. Quando os pais são bem casados, a probabilidade de que eles transfiram essa bênção para os filhos é muito grande. Talvez você possa fazer um apanhado aí agora, nesse exato momento, de pessoas que são bem casadas e que têm filhos bem casados. E pode fazer o contrário também. Pessoas que se deram mal no casamento, não foram tão bem no casamento e os filhos também aconteceu isso com eles. Então eu considero ser bem casado um legado. É uma coisa que você pode transmitir para os seus filhos. Eu estou grata a Deus pelo privilégio de estarmos aqui fazendo a nossa primeira live, Bem Casados. Realmente, nós somos bem casados, não é, meu bem? Graças a Deus, há quase 30 anos, tivemos muitas lutas, claro, e isso faz parte do casamento. Eu costumo dizer que, algumas pessoas dizem, existe casamento perfeito? E eu afirmo categoricamente, existe. O que é um casamento perfeito? É um casamento que consegue superar dificuldades, porque as dificuldades já são previstas para o casamento. Quando esse casamento supera essas dificuldades, ele é perfeito, ele atingiu o seu objetivo. Eu estou imensamente grata a vocês por estar conosco. No momento aqui no meu celular diz que tem 142 pessoas que estão assistindo. Eu falei para o meu marido, se tiver 100 eu fico feliz, mas se tivesse só a minha família, eu também estaria muito feliz. Mas nós estamos vendo que tem pastores nos assistindo, tem amigos, tem afilhados, né, que nós somos padrinhos de casamento, então nós estamos muito felizes. Agora, chegou um momento ímpar. Preste muita atenção na palestra de hoje. Não perca a cada momento, porque é muito importante nós estarmos por dentro do relacionamento, do nosso relacionamento. Não cuidar do relacionamento do outro, mas do nosso relacionamento. E agora vamos passar para o nosso querido irmão e amigo Wagner Vieira. Muito bem. Quando eu decidi fazer a live, estava pensando ainda qual assunto eu abordaria, quais assuntos eu poderia abordar, pois dentro do relacionamento são muitos. E a gente costuma fazer muitas palestras, e eu resolvi falar sobre aqueles assuntos que trazem mais dificuldade, aqueles assuntos nos quais nós somos mais questionados e aqueles assuntos nos quais as pessoas pedem mais socorro. E também alguns pontos que algumas pessoas entraram em contato comigo e disseram, olha, se você pudesse falar sobre isso, iria me ajudar muito. E eu já entendi o que essa pessoa está dizendo. Porque muitas vezes a pessoa tem um problema dentro do relacionamento e se sente impedida de procurar ajuda. Às vezes a gente faz um encontro de casais para proporcionar isso, mas nem sempre a pessoa consegue levar o cônjuge para um encontro desse. Então, uma live como essa proporciona uma ocasião diferente, né? Ela acaba favorecendo a participação do cônjuge nesse caso. Eu sempre faço uma abordagem muito bíblica dos assuntos que eu trato. Hoje, porém, eu quero fazer uma abordagem bíblico-científica e quero ler um texto bíblico para nós falarmos sobre isso. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 7, nos diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Muito bem. Pedro vai dizer que o homem ele tem que coabitar com a mulher com entendimento. Mas depois ele diz que o motivo desse entendimento. Porque o marido deve considerar a mulher como o vaso mais fraco.
Algumas versões trazem como vaso mais frágil. Mas, se você tem uma mulher perto de você, a sua mãe, a sua esposa, sua irmã, a gente sabe muito bem que mulher de frágil, ela não tem nada. O tempo que eu trabalhava no pronto-socorro, junto com as minhas amigas, Daiane e Maria Azevedo, que estão conosco aqui, de vez em quando alguém passava com a maca, algum colega passava com a maca e dizia assim, você pode me ajudar a pegar um paciente? E a gente já sabia que um paciente tinha passado mal por conta da injeção. Existem injeções que são muito doloridas, injeções oleosas, ou injeções em pó, como é o caso da Benzetacil, elas causam muita dor. E aí a gente já sabia que alguém tinha passado mal ou que tinha desmaiado. E a gente ainda brincava, é homem ou mulher? E normalmente eram homens. E a gente sabe que a mulher é muito guerreira, que a mulher é muito forte. E analisando o texto aqui, então por que é que Pedro vai dizer que o marido deve considerar a mulher como o vaso mais frágil? Na verdade, o marido deve considerar a mulher como diferente. A Bíblia, ela apresenta muitas comparações de vasos com pessoas. Existem muitos textos onde as pessoas são comparadas a vaso. E aí vai dizer sobre vaso de honra, vaso de desonra, vaso de ira, vaso de misericórdia. Enfim, vai apresentar muito essa comparação com o vaso. Nesse caso aqui, o homem também, em muitas ocasiões, ele é comparado com um vaso, mas é como se fosse um vaso de madeira, um vaso de barro, um vaso bruto, enquanto a mulher seria como se fosse um vaso de cristal. Então o que Pedro está dizendo aqui é que para nós irmos bem no casamento, para o homem se dar bem no casamento, é que ele tem que ter um entendimento sobre a formação da mulher. E eu quero trazer essa formação sobre algumas óticas. E a primeira ótica que eu quero observar é a preparação para o ato sexual no próprio organismo da mulher. O homem, para estar pronto para o ato sexual, ele precisa de ereção. A mulher precisa de ereção e lubrificação. E como é que acontece isso? Através da circulação sanguínea. Quando homens e mulheres estão prontos para a atividade sexual, a nossa circulação sanguínea, a nossa distribuição sanguínea, ela se concentra na nossa região pélvica, próxima à nossa cintura. Significa dizer que o nosso sangue vem para essa região. No caso do homem, o sangue vai para o seu órgão genital e os vasos sanguíneos, eles se fecham. As artérias vão mandando o sangue para essa região e os vasos sanguíneos se fecham, para que esse sangue não saia mais, para que ele não extravasa. E aí o homem tem a ereção. No caso da mulher, como é que funciona? Esse sangue também vai para a região pélvica e ocorre um fenômeno, através da lubrificação, que nós podemos comparar como se fosse uma pessoa coando café. Imagina que aqui nós temos o órgão sexual feminino e aqui nós temos o sangue, como se fosse o café. E aqui nessa parede do órgão sexual feminino vai ocorrer uma filtração. E do lado de cá vai aparecer uma substância chamada transsudato. Essa substância é que é responsável pela lubrificação da mulher. As glândulas de Bartholin vão promover a lubrificação, mas a lubrificação ali na entrada do órgão sexual feminino. Lá dentro, quem vai promover é essa congestão de sangue. Agora, onde é que nós temos que ter o entendimento? Nós, homens, nós temos que ter o entendimento. Quanto é que o homem precisa de sangue para estar pronto para o ato sexual? 50 ml. Quanto é que a mulher precisa de sangue para estar pronta para o ato sexual? 500 ml. Então, se você é uma pessoa observadora, você já percebeu que pela própria composição física da mulher, esse vaso mais frágil, mais delicado, ela vai demorar muito mais para estar pronta para o ato sexual. Quando a gente consegue ter a compreensão dessas coisas, a gente consegue tirar vantagens da vida a dois. Talvez você tenha estranhado o fato de eu ter dito anteriormente
que a mulher precisa de ereção e lubrificação. Mas é exatamente isso. A mulher tem ereção. E o homem precisa entender essa fisionomia da mulher, essa particularidade da mulher. Uma das reclamações que nós temos nas nossas palestras, aqueles casais que muitas vezes estão com problema e têm coragem de perguntar, ou muitas vezes nos procuram depois e perguntam depois, mulheres que têm coragem de entrar em contato depois com a gente, qual que é a reclamação que elas têm? Meu marido é muito apressado. Ou seja, o marido não investe nas preliminares. E você, homem que está me ouvindo, saiba que isso é extremamente importante. Vou dizer uma coisa para você, que são dados que a gente costuma colher dessas palestras que a gente faz. Existem mulheres que até dispensam o ato sexual se a preliminar for bem feita. A grande maioria das mulheres dizem que a preliminar é muito mais satisfatória do que o ato em si. Então, quando o homem passa a entender isso, ele passa a investir mais nessa área. Agora, veja bem, o que é investir no ato em si? Alguém pode imaginar assim, bom, então é só eu tocar nos pontos, eu estou assim, parafraseando aqui para que a nossa live não seja derrubada, não sei se corre esse risco, mas é só eu tocar em determinados pontos. É uma verdade, porém, em parte. Qual é o ideal? A mulher, ela não é só o ato. A mulher não é só corpo. A mulher também é mente. Então, o que é que prepara a mulher para o ato sexual? O dia inteiro. Quando um homem se levanta pela manhã e ele beija a sua esposa, e ele abraça a sua esposa, e ele diz que ele ama a sua esposa, ele já está deixando a sua esposa, essa parceira, predisposta para o ato sexual à noite. E é claro que no ato sexual à noite, aí sim, temos que aguardar que o corpo da mulher esteja pronto, porque como diz o texto, é claro que a Bíblia vai dizer numa linguagem muito educada, muito fina, própria para a época, que a mulher é um vaso mais frágil. Então, essa diferença na formação da mulher, quando o homem consegue entender isso, ele pode tirar muitas vantagens disso. Se você tiver dúvidas, tiver perguntas, quiser acrescentar alguma coisa, pode mandar. A Beth está por aqui e ela vai passando para mim aqui e nós vamos comentando. Agora, veja bem, quero falar um pouco de saúde do homem e da mulher. Se nós dissemos que o que favorece essa ereção, esse congestionamento de sangue, ou melhor, o que favorece a ereção e essa lubrificação é o congestionamento de sangue, já fica muito claro que a nossa circulação sanguínea ela tem que estar em dia. Por isso, pessoas hipertensas devem se cuidar. Quando as pessoas são hipertensas por muito tempo, não se medicam, a pressão está sempre alta, isso vai danificando as paredes das veias. E essa pessoa passa a ter uma circulação mais dificultosa. Se essa circulação passa a ser dificultosa, é claro que no momento do ato sexual, essa pessoa vai ter mais dificuldade para congestionar esse sangue na região pélvica. Então, pessoas que são hipertensas devem se cuidar. Existem pessoas que são hipertensas e não estão nem aí, não tomam medicação, levam a vida de qualquer jeito. Isso reflete também na vida sexual. Pessoas que são diabéticas e têm a diabetes descompensada. Essa diabetes ela altera também a circulação sanguínea e pode prejudicar a vida sexual. Podemos citar como fatores que favorecem a libido, favorecem o desenvolvimento do desejo sexual, o exercício físico. É extremamente importante praticar exercício físico. Ao contrário do que possa parecer, as pessoas olham para quem pratica exercício físico e falam, nossa, estou cansado só de olhar, estou cansado só de ver. Mas é exatamente o contrário. A pessoa que
pratica exercício físico, ele tem uma disposição muito grande, inclusive disposição para atividade sexual. Por quê? Quanto mais ele se exercita, mais testosterona ele produz. E quanto mais testosterona ele produz, maior é a libido desse homem ou dessa mulher. Então, se você não pratica exercício físico, pense nisso. É uma dica excelente. Boa alimentação, bastante exercício físico ajuda e muito na nossa vida sexual. Beth, tem alguém? Muitos irmãos nos assistindo, compartilhe essa live. Estou feliz que o Davi Aguiar, lá de Nova Zelândia, Deus abençoe grandemente, um abraço. A irmã Beth Basso está falando que o cenário está muito bonito. Obrigada, Beth. A Neide Soares, lá de São Paulo, está ligadinha. Obrigada, querida. A Lloyd, muito obrigada, Lloyd. Ela está falando que está uma bênção. A Claudinha Monteiro, enfermeira. Que saudade, Cláudia. Deus te abençoe grandemente. A Vaninha Vitorino está mandando um abraço e diz casal abençoado. A Juliana Leite, também falando do cenário. O Marcos Ginês é o nosso colaborador dessa noite. Obrigada, Deus abençoe. O José Carlos Agnelli também está nos assistindo. A Marta Andrade. A Sueli Santos Cardoso, mãe de uma aluna minha, ex-aluna, agora já está grandinha, está mandando um abraço. Abraço para a Analice. O Robson Luiz, Deus abençoe, ele está falando que está uma maravilha. O Márcio Roberto está nos assistindo. O Eramildo. A Eva Alves também está nos assistindo. A Dini Maricone, um abraço, Dini. A Vicky Vieira. A nossa filha caçulinha, que fez os bem casados. Deus te abençoe, Vicky. A Cristiane Mafra diz que a palestra está muito interessante. O Zico Almendro. A Eva Alves diz, parabéns, irmão Wagner, irmã Beth, muito importante essa palestra. O João Bosco está nos assistindo, um abraço, meu querido. O Marcelo Ferreira, o nosso maestro, parabéns, meus amigos, tema muito importante. Irmãos, eu comentei aqui na live para vocês fazerem pergunta, que nós vamos já dar início às sessões de perguntas, e o Wagner está aqui para responder. A Maria Nascimento, um abraço, Maria. A Marilda, um abraço, Marilda, é a mãe do meu genro, Deus te abençoe. A Aline Nunes, encontrei ela no mercado e falei da live e ela está aqui, Deus te abençoe, Aline. A Patrícia Barbosa está nos assistindo. O Luciano Andrade, Deus abençoe, Luciano. O Edilson Agnos, o Edilson e a Daiane está aí, Edilson, com você? Um abraço para vocês, muito obrigada pelo apoio. O Misael Rodrigues está assistindo. A Andresa Menezes, a minha irmã, um abraço, minha querida. O Edilson diz, abraço a nossos padrinhos queridos. Nós somos padrinhos de casamento da Daiane e do Edilson. Évila e José Luiz, um abraço para vocês. A Márcia Alves está falando muito boa essa live. A Patrícia diz tudo perfeito. A Fátima, Fatiminha, paz do Senhor, Beth. Elis Geraldo diz parabéns ao casal. Muito bem. Deixa eu fazer uma observação aqui, quando eu disse a produção de testosterona, que pode ficar aí algum mal entendido. Quando eu digo produção de testosterona, eu estou falando de uma produção natural. A pessoa pratica exercício, ela produz testosterona e isso vai aumentar o libido dessa pessoa. Ela vai ter mais interesse na atividade sexual. Por que eu estou frisando isso? Porque, de repente, a pessoa pode, então, se eu tomar testosterona, se eu injetar testosterona, a minha libido aumenta. Aí já não é verdade. Porque nós estamos falando da testosterona natural. A partir do momento que essa testosterona passa a ser sintética, pessoas que são bombadas, coisa e tal, a hipófise, ela entende essa glândula que comanda os hormônios, que comanda as glândulas que produzem os hormônios, ela entende que ela não precisa produzir.
e ela deixa de produzir testosterona. Aí acontece exatamente o contrário. O cidadão ele toma a testosterona achando que ele vai aumentar a libido, que ele vai ficar o cara, e ele vai reduzir a libido. Muitas vezes não consegue nem ter ereção. Nós temos conhecimento de pessoas aí que tomaram, e aí tem que tomar recorrentemente para poder fazer uso dessa testosterona. Então, nunca isso é recomendado. Muito bem. Prosseguindo aqui, eu quero ler mais um texto que nos diz assim, Efésios capítulo 5, verso 25, nos diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É curioso notar que a Bíblia não fala para a mulher amar o marido. Por que que não? Porque a mulher ela tem uma tendência natural em amar mais. Então, por natureza, a mulher, quando se casa, ela demonstra mais esse amor ao marido. Aliás, eu quero abrir uma brechinha aqui. Eu tenho um canal no YouTube, e lá tem um vídeo chamado Erros que os casais não podem cometer. E lá eu falo sobre as maneiras de se demonstrar amor. Que demonstrar amor não é só falar. Existem muitas maneiras pelas quais nós podemos demonstrar amor. Então, se você não conhece o nosso vídeo, dá um pulinho lá na página do YouTube e assista esse vídeo. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte: o texto vai dizer, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim: o marido ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? O próprio texto vai dizer, Jesus se entregou por ela. Então nós podemos afirmar que Jesus amou a igreja de maneira sacrificial. Então o que o texto está dizendo aqui é que o marido deve amar a igreja e deve fazer sacrifícios. Por que que o texto não fala para a mulher fazer sacrifícios? Porque a mulher já faz. Isso é natural da mulher. O homem é que tem dificuldade de fazer isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto, e eu aprendi muito com ele. Às vezes a gente vai participar de uma palestra dessa, vai se preparar para uma palestra, e a gente acha que vai ensinar, e de repente você pode aprender. Era uma situação muito interessante. Essa pessoa estava casada, e essa pessoa com quem essa pessoa estava casada tinha filhos. E os filhos não aprovavam esse casamento. E os filhos bagunçavam a casa. Já são adultos, mas bagunçavam a casa, comiam, deixavam o prato no chão, deixavam o copo no chão. E essa pessoa começou a me contar. E eu falei assim, e o que é que você faz quando isso acontece? Ele falou assim, olha, eu já conversei com esses filhos, eu já chamei a atenção, eu já cheguei até a sair do sério com eles. Mas isso não resolveu, porque eu tenho a impressão que é isso que eles querem mesmo. Querem causar esse tumulto. Então eu fico muito irritado quando eu arrumo a casa e eles vão e bagunçam para me provocar. E aí o que ele me falou depois foi que me impressionou. Porque eu imaginei que ele deixaria de arrumar a casa. É um homem, né? Eu imaginei que ele deixaria de arrumar a casa. Eu falei, e aí, qual foi sua posição? Ele disse, eu pensei em parar de arrumar a casa. Falei, isso aqui é um desaforo. Mas eu pensei comigo mesmo e disse assim, minha esposa está doente. Ela mesmo não pode arrumar a casa. Se alguém vai fazer, se alguém sou eu. Ele disse assim, eu não vou deixar de arrumar a casa, de proporcionar um ambiente agradável para mim e para minha esposa, só porque os filhos estão tentando tumultuar a minha vida. Eu quero que a minha esposa desfrute de um bom ambiente. Eu quero ficar bem com ela. E eu admirei. E eu lembrei desse texto. Isso é amor sacrificial. Eu não gosto de lavar banheiro. Mas eu tenho mais tempo que a minha esposa. Então, mesmo sem gostar de lavar banheiro, eu lavo. Isso é amor sacrificial. E aí nós voltamos lá naquilo que nós falamos no começo. O sexo, ele não começa no ato. O sexo começa pela manhã. O sexo é o dia inteiro. Quando você faz um esforço, um sacrifício pela sua esposa, essa demonstração de afeto, essa demonstração de carinho, já está preparando a sua esposa para o ato sexual. E é extremamente importante que nós entendamos isso. É interessante notar
que para a Bíblia e para o Senhor Jesus, amar não é sentimento. Já parou para pensar nisso? Jesus disse assim, amai os vossos inimigos. Ora, como é que eu posso amar o meu inimigo? Como é que eu posso desenvolver um sentimento de afeto pelo meu inimigo? Então, amar não é só sentimento. É claro que envolve sentimento, mas não é só sentimento. Amar é atitude. Então, quando a esposa cuida do seu esposo, ela está amando através de atitude. Quando o homem cuida do seu esposo, ele está amando através de atitude. E isso faz toda a diferença na vida dois. Você sabe por quê? A minha filha mais nova ainda era pequena, e nós, dentro de casa, a gente demonstra muito esse afeto. Aquilo que nós ensinamos é exatamente o que nós vivemos dentro de casa. E um dia, para minha grata satisfação, eu vi nas redes sociais dela, a minha esposa postou uma foto nossa, e ela comentou na nossa foto e disse, eu quero um casamento desse. Então isso traz uma satisfação muito grande, porque isso pode ser transmitido para os nossos filhos. Beth, tem alguma coisa? Sim, a Nath Queiroz diz que está juntinho, assistindo e ligados em todas as dicas. Muito bem. Quero ler mais um texto. Muitas vezes eu vou para as palestras e os homens falam assim, você bate demais em homem. O homem só apanha nas suas palestras. Não, isso não é verdade. Homem apanha, mas mulher também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 3, vai dizer assim, o marido pague à mulher aquilo que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher ao marido. O que é que o texto está querendo dizer aqui? Esse capítulo 7 de Coríntios, ele fala especificamente sobre casamento. O capítulo inteiro vai falar sobre casamento. E Paulo vai falar numa linguagem muito polida. Mas o que é que ele está querendo dizer? Que o marido pague à mulher aquilo que lhe é devido. O que é que o marido deve para a mulher? Prazer sexual. E depois ele diz também, e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, Paulo considera isso como uma dívida. E se é dívida, ela tem que ser paga. E eu gosto muito de meditar sobre isso. Porque às vezes a gente vê que essa dívida, muitas vezes dentro do casamento, ela não é paga. E os motivos são inúmeros. Conta-se uma história, eu conto isso nas minhas palestras, quem assistiu às minhas palestras já ouviu essa história, mas conta-se uma história que numa determinada cidadela, um cidadão chegou para o delegado e disse assim, delegado, o padeiro chegou para o delegado e disse assim, delegado, o queijeiro está roubando a cidade. Pode ver que ele está ficando rico, pode ver que ele está prosperando, mas é porque ele rouba. Aí o delegado perguntou, mas rouba por quê? Ele falou, pode comprar o queijo de meio quilo dele. Não tenho meio quilo. E assim ele vai vendendo o queijo por um preço, num peso menor, e ele vai enriquecendo. O delegado disse, ok, vou investigar. E mandou chamar o queijeiro. Quando o queijeiro chegou lá, ele disse assim, que história é essa de você estar roubando o pessoal no patrimônio? Ele disse, como assim, seu delegado? Não estou entendendo o que o senhor está falando. Ele falou, eu estou sabendo aí que o seu queijo de meio quilo não tem meio quilo. Aí o queijeiro parou e falou, seu delegado, o senhor me desculpa. Se eu roubei, o povo foi sem querer. O que acontece é que a minha bandeja é aquela bandeja de prato. E eu não tenho os pesos da balança. Então o que eu faço? Todas as manhãs eu compro 2 pães de 250 gramas, coloco de um lado do prato, de um lado da balança, vou amassando o meu queijo e coloco do outro lado. A hora que nivela, eu entendo que o meu queijo tem 500 gramas. Mas o que eu posso fazer, eu estou confiando no pão. Em resumo, a culpa era do padeiro. O padeiro é quem estava lesando a comunidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes alguém reclama e diz assim, meu marido não me procura. E às vezes a gente tem a impressão que essa pessoa, que o marido é o culpado.
Mas quando a gente vai conversar, quando a gente vai questionar, quando a pessoa permite a gente adentrar um pouco mais nas suas particularidades, a gente percebe que nem sempre é assim. Tem um ditado por aí que diz assim que toda história ela tem pelo menos 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. Porque cada um que vai contar a sua história, ele vai contar do seu jeito. Então, nós encontramos pessoas, por exemplo, que disseram, o meu marido não me procura. Algumas pessoas que dizem até que desconfiam que o marido tem outra, porque o marido não procura e coisa e tal. E muitas vezes que nós aconselhamos essas pessoas, nós descobrimos, por exemplo, que esses homens estavam com a testosterona baixa. Então, o fato de alguém não querer atividade sexual não significa exatamente traição. Talvez tenha uma outra causa. Por outro lado, nós encontramos, já tivemos casos de mulheres que dizem, de maridos que dizem, ou melhor, de mulheres que dizem, meu marido não me procura. Ou melhor, os homens disseram, minha mulher me evita. E quando a gente vai conversar, por que evita? Aí a gente descobre que a mulher teve uma relação traumática, que o homem é muito apressado no ato sexual e a mulher não está pronta para a atividade sexual. E uma série de outras coisas. Então, nós temos que, sempre no casamento, sempre, entrar pelo caminho do diálogo. Não existe casamento sem conversa. Casamento é a arte de resolver problemas. E a gente resolve problemas exatamente conversando, exatamente falando. Beth. Muitos irmãos nos acompanhando. Eu agradeço a todos. E não está dando para acompanhar aqui, irmão, as perguntas. Mas uma pergunta, Wagner, que comentaram aqui é sobre lubrificação. Existe um remédio para aumentar a lubrificação? Existe, eu já quero aproveitar o gancho para dizer o seguinte. Quando a mulher atinge a idade dos 50 ou passa um pouquinho dos 50, a gente entende que o corpo ele é preparado para as suas atividades de acordo com a sua idade. Quando a mulher está na casa dos 50, ela já está próxima da menopausa, já é uma idade em que a natureza espera que ela não engravide mais, então esses hormônios vão reduzindo e ela acaba tendo uma lubrificação menor. Então, uma mulher na casa dos 50, ela necessita de mais cuidados ainda. É como se ela fosse um vaso mais frágil ainda. Agora, não precisa sofrer por isso. Existem lubrificantes naturais para ser usado no momento do ato sexual. E existe também outros produtos que podem ser usados antes, 3 dias antes, 2 dias antes, que eles vão promover essa lubrificação. Mas existem alguns produtos que podem ser usados na hora do ato. É importante que se pense nisso, é importante que se dê atenção a isso, porque não existe nada mais repulsivo do que numa relação sexual do que você ter dor na relação anterior. Ninguém que teve dor ou desconforto na relação anterior vai querer uma relação depois. Então é importante que a pessoa se satisfaça, é importante que a pessoa saia bem de uma relação sexual e isso vai proporcionar que ela queira ter uma próxima relação sexual. Mais uma pergunta, a Daiane faria. O quanto é importante respeitar as diferenças no casamento? Sobre o apoio de um ao outro, mesmo quando não queremos, mas é importante para o outro. Sim, é muito boa essa pergunta, viu, Daiane? O que acontece? Analisemos o seguinte. Esse marido, ele está desejoso hoje. Ele gostaria de fazer amor com a sua esposa hoje. Quando ele vai procurar essa esposa pode estar cansada, ela pode estar estressada, enfim, ela pode não estar querendo. Se o marido insiste e o ato sexual acontece, ele não vai ser tão prazeroso assim. Por quê? Justamente por conta da dificuldade de lubrificação. É justamente por essa dificuldade, porque a mulher, ela não é só corpo, ela é também a cabeça tem que estar muito boa. E essa mulher pode partir para o ato sexual sem estar totalmente preparada. O que vai acontecer? Pode ter uma relação traumática. Então, na próxima relação, a mulher já entra com o pé atrás. Então,
qual que é o adequado? Eu aconselho para os homens. Quando você procurar sua esposa e ela disser, não podemos deixar para amanhã. E é importante você também, mulher. Porque uma coisa o homem busca hoje, a mulher fala, vamos deixar para amanhã? Aí busca amanhã e fala, vamos deixar para depois amanhã? Depois da manhã? Chega depois da manhã, vamos deixar. E aí vai protelando isso. Alguma coisa está errada. Deve-se conversar, ou deve-se procurar ajuda, porque alguma coisa está errada. Agora, a mulher tem que ter em mente isso. Vamos deixar para amanhã? Vamos deixar para amanhã. E nesse vamos deixar para amanhã, você, homem, deve entender isso e não forçar a barra para que aconteça hoje. Então, vamos deixar para amanhã? Vamos deixar. Mas a gente já começa pela manhã aquecendo a relação. Como que isso pode ser feito? Imagina que a tua esposa teve um grande problema no trabalho e ela está estressada com o trabalho, ela está nervosa com algumas coisas que estão acontecendo. Essa situação na qual ela está inserida, essa situação que ela está vivendo, acaba produzindo alguns hormônios que não favorecem o relacionamento, não favorecem o ato sexual. Agora, existem situações que liberam hormônios do prazer, não só no corpo da mulher, como também no nosso corpo. Dopamina, ocitocina, que são chamados hormônios da alegria. Quando uma pessoa está triste, por exemplo, e ela recebe um presente inesperado, esse presente que ela recebeu libera hormônios da alegria, hormônios do prazer nessa mulher. Então perceba, essa mulher, ela estava estressada e talvez ela não quisesse atividade sexual. Mas uma coisa que foi feita, um presente, um elogio, flores, caso ela goste, né? Um serviço dentro de casa, uma coisa, de repente a mulher está muito atarefada dentro de casa, o homem vai e ajuda a fazer esse serviço. Isso libera hormônios do prazer, isso libera ocitocina. E essa ocitocina, essa liberação de ocitocina vai deixar essa mulher feliz, alegre. Quando ela parte para o ato sexual sendo prazeroso vai liberar mais ocitocina ainda, e essa mulher vai se tornar mais feliz ainda. Existe uma brincadeira até maldosa que as pessoas fazem por aí, quando alguém está aborrecido, alguém está triste, principalmente quando alguém está nervoso, as pessoas falam assim, é falta, viu, é falta. E na verdade é mesmo. Por quê? Porque o prazer, ele libera hormônio do prazer. Ele libera hormônio da alegria. Então a pessoa teve uma boa relação, teve um ato legal à noite, teve uma relação legal à noite, liberou ocitocina. E ela se torna mais alegre. Ela se torna mais sorridente. E essa alegria dela vai fazer com que se libere mais ocitocina ainda. O que acontece? Existem pessoas que quando estão tristes, o que eles fazem? Eles se isolam. E o fato deles se isolarem favorece a depressão. Por quê? Porque eles vão num ambiente onde eles vão ficar remoendo os pensamentos e esse prazer não chega, essa alegria não chega. Então, quando a pessoa está numa situação dessa, qual seria o adequado? Essa pessoa está em ambiente alegre, essa pessoa está em ambientes agradáveis, com pessoas agradáveis, com pessoas que ela gosta, com crianças que fazem essa pessoa feliz. Porque isso vai liberando esses hormônios do prazer e essa pessoa consegue superar a depressão. Mas qual é a primeira coisa que uma pessoa que está triste faz? Ele se isola, ele parte para o pior caminho. Espero que eu tenha respondido, Daiane. Repita para mim, por favor, a pergunta dela. Mas quanto é importante respeitar as diferenças no casamento? E ela diz mais, como fazer os esposos ou esposas entenderem melhor sobre as linguagens do amor? Como apresentar isso na relação? Bom, sobretudo, isso eu gravei no meu vídeo lá no YouTube, só existe uma maneira de você mudar outra pessoa. Mudando é você mesmo. Porque ninguém quer ser mudado por ninguém. As pessoas, quando alguém tenta mudar, quando alguém tenta me mudar, por exemplo, eu vou ser resistente, eu tenho um jeito de ser, eu não quero mudar. Então, só existe uma maneira dentro do casamento da pessoa mudar o outro. É mudando a si mesmo. Então, veja bem. Como é que eu demonstro amor para minha esposa? Vamos supor que eu dou um presente para ela, mas ela não se sente amada. Por quê? Porque ela gostaria que eu lavasse a louça. Adianta eu ficar dando presente para minha esposa quando ela gostaria que eu lavasse a louça?
Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou tentando mudar minha esposa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela se sinta amada. De que maneira? Demonstrando o meu amor por ela. Quando ela vai percebendo essa demonstração de amor, ela pode retribuir esse amor. Mas veja bem, existem pessoas que não percebem. Às vezes a pessoa demonstra amor de todas as maneiras, dá um presente, fala que ama, satisfaz na cama e vai por aí afora, mas a pessoa não percebe. Então é hora de chamar para conversar. Dizer assim, você me ama mesmo? Amo. Então prova que você me ama. Qual prova você me daria do seu amor? E talvez ele diga assim, eu não deixo faltar nada em casa. E aí você já percebeu que de fato ele te ama. Mas a maneira com que ele tenta demonstrar esse amor não é a maneira como você gostaria. E aí você tem que demonstrar para ele, falar assim, a maneira como eu gosto de ser amada é assim, eu gostaria que você me ajudasse na casa. Se você me ajudasse na casa, eu estaria plenamente satisfeita. Vou falar uma coisa para vocês, um caso que nós acompanhamos. Um marido, não vou dizer excepcional, porque esse detalhe é um detalhe grave, mas era um marido pau para toda obra. Lavava, passava, cozinhava, arrumava as crianças para a escola, dava banho nas crianças, era assim, aos olhos de quem estava de fora, era maravilhoso. Mas a esposa tinha reclamação quanto a isso. Por quê? Porque ele tinha ejaculação precoce. E quando ela foi indagada, quando nós conversamos, quando ela foi indagada, ela disse assim, por mim, o meu marido não precisava lavar, não precisava passar, não precisava cozinhar, não precisava fazer nada disso. Eu gostaria que o meu marido me satisfizesse na cama. E aí nós dissemos, vocês já conversaram sobre isso? Falou assim, que eu peço para ele ir no médico e ele não vai. Então perceba, essa mulher, por mais que o marido fizesse, ela não estava se sentindo amada. Porque estava faltando uma demonstração de amor que ela gostaria de receber. E tudo aquilo que ele fazia, ela abria mão de tudo aquilo por uma realização na cama. Isso foi tão grave, mas tão grave. Eu disse, mas ele não vai no médico por quê? Tem vergonha. Eles acabaram se separando e reataram depois de um tempo. Ele prometeu que iria ao médico, que queria se consertar, queria melhorar aquela posição dele, aquela postura dele e tal. E depois que reataram, ele não foi ao médico. O que aconteceu? Essa pessoa conheceu uma terceira pessoa, recebeu a demonstração de amor que ela considerava importante e o casamento acabou. E o cara ficou desesperado, pensou em se matar, correu atrás, e ela simplesmente não queria, porque não se sentia amada por esse cidadão. E isso é uma coisa natural, porque o próprio Paulo vai dizer assim, aquele que ama, ele cuida. Paulo vai dizer assim, aquele que ninguém maltrata o seu próprio corpo. E ele vai dizer assim, a pessoa deve se amar como ama a si mesmo, e ninguém maltrata o seu próprio corpo. Então, quando a pessoa ama de verdade, ele vai demonstrar esse amor. Agora, se eu já demonstrei amor e essa pessoa não reagiu, essa pessoa precisa ser confrontada. Chamar essa pessoa, dizer, você me ama? Amo. Você acredita que eu te amo? Acredito. Como é que eu demonstro meu amor para você? Você é uma mãe maravilhosa, você me satisfaz na cama, você cuida da nossa casa, você cuida dos nossos filhos e tal. Agora, e você? E você se sente amado? Claro que eu me sinto amado. E você? Como é que você demonstra o seu amor? Eu não deixo faltar nada em casa. Foi então, mas isso aí para mim está sendo insuficiente. Eu gostaria que você demonstrasse amor assim, assim, assim. Então, no relacionamento, deve haver esse diálogo, deve haver essa confrontação. É claro que existem momentos específicos para isso. Você quer convencer um homem, quer deixar a porta do diálogo aberta para um homem, para ele te ouvir? Conversa com esse homem depois do ato sexual. Se você conversar com esse homem antes, talvez ele vai te responder mal. Talvez ele vai se irritar com você. Mas deixa esse homem satisfeito sexualmente e assim que acabou o ato, podemos conversar? A popular discutir relação, né, que os homens têm pânico, né? Mas podemos conversar? E aí vamos discutir, vamos mostrar, vamos conversar e vamos colocar esses detalhes, porque muitas vezes o casamento acaba não por falta de amor, mas por falta de demonstração desse amor. Wagner, outra pergunta. A mulher tem obrigação de fazer sexo com o marido, mesmo quando ele só procura ela quando quer sexo? Nos outros momentos, ele é mais frio.
só é carinhoso nessas horas. E se a mulher não fizer sexo, ela está errada? Muito bem. Foi aquilo que nós dissemos. Essa mulher ela tem uma dívida com esse homem. Mas esse homem também tem uma dívida com essa mulher. O sexo deve acontecer. O sexo ele é uma bênção para o casamento. Mas o sexo deve ser bom para os dois. Se o sexo for bom para um e não for para o outro, tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Então, veja bem. Esse homem ele deve ser confrontado. A mesma coisa que eu falei para a Daiane. Esse homem deve ser confrontado. Você me ama? Ama. Como você demonstra esse amor? E aí mostrar que você precisa que ele demonstre amor de uma maneira diferente. É como se ele estivesse dizendo para você que ele te ama, mas em chinês. Você não entende chinês. Então, ele precisa ver qual a sua língua, qual o seu idioma, e falar alguma coisa, uma demonstração de amor na qual você se sinta amada, na qual você entenda. Agora, foi aquilo que eu disse da mudança. Faça a mudança você primeiro. Vamos dizer assim. Esse homem ele só é carinhoso quando ele me procura. Vamos tentar mudar isso aí? Antes dele te procurar, procure ele. Procure esse homem, dê uma noite de satisfação para ele e depois converse. Notou alguma coisa diferente hoje? Faça alguma coisa diferente. Eu me lembro quando... Uma coisa que eu preciso dizer para as mulheres, homem gosta de visual. Homem gosta de ver as coisas. Sendo assim, deve-se investir em roupa, investir em lingerie, investir em criatividade. Proporcione uma noite especial para o seu marido, se o problema está nele. Proporcione uma noite especial para ele e depois que você deu esse prazer para ele, podemos conversar? O que você achou de hoje? O que você achou de diferente? Claro que ele vai gostar. E aí você fala assim, você se sentiu amado? Ele vai dizer, sim, eu me senti amado. É claro que ele vai dizer isso. E você vai dizer, sabe por quê? Porque eu sei que essa é a tua linguagem. Eu sei que é isso que faz você se sentir bem e se sentir amado. Mas você está tendo uma pequena falha em me fazer amada. E aí, naturalmente, ele vai perguntar por quê. E aí você diga que ele está falhando em ser carinhoso em outros momentos. Em ser atencioso em outros momentos. Tem que se partir para o diálogo, mas sempre partindo do princípio. Primeiro eu vou oferecer, depois eu vou pedir. O pastor Emanuel Júnior diz assim, o prazer sexual no casamento é uma dádiva divina e a opressão sexual precisa ser combatida com palestras como essa. Está muito boa. Parabéns e que seja a primeira de muitas online. Muito bem, muito obrigado, meu pastor, vindo do senhor, que é um expert em aconselhamento. Eu me sinto lisonjeado, é uma honra muito grande. Mas vamos estender um pouquinho mais aqui o nosso pensamento. Imagine uma mulher que seja ciumenta. Antes, porém, deixa eu dizer uma outra coisa. Quando eu falava de o homem é visual, invista nas suas roupas, invista no seu casamento. Eu me lembro que a Beth tinha um vestidinho que ela gostava muito. Era um vestidinho gostoso de tocar, um tecido macio, levinho, era gostoso de tocar. Só que ela usou aquilo lá há anos. E chegou uma hora que eu não aguentava ver aquilo mais na minha frente. Em uma bela ocasião ela chegou e disse, eu estou procurando meu vestido, não acho meu vestido, cadê meu vestido? E eu bem quietinho, né? E passou alguns dias, ela falou, mas não é possível, gente, cadê meu vestido? Aí eu peguei e falei para ela, bem, você me perdoa, mas eu joguei fora aquele vestido. Falei, mas você gostava tanto dele? Eu gostava, mas há anos atrás, né? O tempo vai passando e a gente vai enjoando dessas coisas. Então, homem gosta de visual, então se produza para o seu marido. E antes de pedir, ofereça. Antes de você exigir dele essa demonstração de amor, ofereça essa demonstração de amor. Deixa o seu marido babando por você. E depois você chama ele para conversar. É assim, esse é o melhor caminho. Imagina uma chapa de ferro, onde você queira entortar essa chapa de ferro. Quais opções que você tem? Exercer uma pressão sobre ela, dar marretada nela. Se você der marretada, ela vai ficar marcada. E tem casamento que é marcado porque é essa a estratégia que as mulheres adotam. Querem na pancada, e aí é os gritos, é os berros. Isso não funciona. Não funciona.
O que é que nós temos que fazer? Fazer com que as condições fiquem propícias para entortar essa chapa. E qual que é a condição propícia para entortar um ferro? Aquecimento. Quando você aquece um ferro, você consegue dar a ele a forma que você quer. E no casamento não é diferente. Tanto do homem para a mulher, como da mulher para o homem. Tem que se aquecer a relação para se poder discutir certas coisas. Quando vai se discutir certas coisas a frio, é problema na certa. Tem mais alguma coisa, Beth? Sim, irmão Wagner, a paz do Senhor. Até onde o ciúmes prejudica a relação do casal? Muito bem. Eu queria ler um texto para nós falarmos sobre isso. Seria o nosso próximo assunto. 1 Coríntios 13, 4, ele vai falar sobre o amor. Paulo vai falar sobre o amor nesse capítulo. E ele vai dizer assim, ó, o amor é sofredor. É ou não é? O amor sofre. Olha o quanto que a mãe não sofre por um filho. Para gerar um filho, olha o tanto que a mãe sofre, mas ela quer. Por quê? Porque ela ama. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não arde em ciúme. Tem outras coisas aqui que ele vai falar, mas eu quero me deter aqui. O amor não arde em ciúme. Perceba que o texto vai dizer que o amor não arde. O que nos dá a entender que um pouquinho de ciúme é uma coisa natural. Mas existem situações que elas extrapolam a normalidade. Eu tenho relatos de mulheres que são tão ciumentas que elas dizem assim, eu saí de mim, eu não sei, a hora que eu voltei a si, que eu percebi o que eu tinha feito, foi, nossa, como que eu fiz esse estardalhaço todo? Ela falou assim, falei coisas que eu não costumo falar, falei palavrão que eu não costumo falar, eu agredi pessoas, coisas que eu não costumo fazer, tudo isso por ciúme. Agora, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, às vezes o ciúme, ele é um medo, uma insegurança, um medo de perder outra pessoa. Mas você quer perder a outra pessoa? Tenha ciúme. Ciúme compulsivo, ciúme doentio. Porque ninguém consegue ficar perto de uma pessoa excessivamente ciumenta. Porque isso vai cansando. Chega uma hora que isso vai minando a relação. Então, ciúme é natural. Aquele zelo que a gente tem é natural. Aquela pontinha de ciúme é natural. Mas um ciúme que parte para agressão, um ciúme que vê coisa errada em todas as circunstâncias, esse ciúme é problema. E nós temos que entender o seguinte, existem duas maneiras do ciúme se apresentar. Esse ciúme, ele pode ser um ciúme provocado. O que seria isso? O parceiro deu motivo. Vamos colocar aí uma mensagem indevida no celular. E aí, aquela pessoa, ela desenvolveu ciúme. É natural que ela tenha isso. E nós temos que entender o seguinte, o responsável por normalizar a situação não é o ciumento. O responsável por normalizar a situação foi aquele que deu motivo para que o ciúme acontecesse. Porque esse ciúme tem um motivo. De repente você pega uma mensagem indevida no celular, você pega um contato indevido. Esse ciúme ele tem um motivo. E nós temos que imaginar o seguinte, não fica sofrendo. Estou com ciúme, fica cercando, fica... Isso aí não vai resolver nada. A pessoa que quer trair, ele vai trair. E a culpa não é tua. Você que é inocente, a culpa não é tua, a culpa é de quem traiu. Você está entendendo? A culpa é de quem traiu. Então, o que nós devemos fazer para nos livrar do ciúme? O ciúme, normalmente, ele é falta de confiança. E quando ele é provocado, se o casal quiser salvar o casamento, essa pessoa que provocou o ciúme, essa pessoa que deu motivo, ele que tem que reconquistar o cônjuge magoado. E como é que ele vai fazer isso? Desbloqueando o celular. De repente a pessoa achou uma mensagem, o celular costuma ficar bloqueado. Aí de repente, um dado momento, o celular estava marcando lá, a pessoa pega uma mensagem devida.
Como é que essa pessoa vai demonstrar que ele está arrependido e que ele quer acertar agora? Desbloqueia o celular. Se não há nada a temer, se eu estou arrependido, desbloqueia o celular, deixa o celular à mostra. Ou então, se vai bloquear o celular por uma medida de segurança, fala para o cônjuge, fala para o parceiro qual que é a senha. Ou existe alguma coisa no relacionamento que o cônjuge não possa saber? Não existe, não tem por que existir. Então, de repente, a pessoa teve um contato, vamos colocar aqui, teve um contato com um ex, no celular, por exemplo, e o cônjuge ficou magoado. E qual que é a demonstração? Fala, me desculpa, mas eu estou tirando dos meus contatos. Tira dos contatos. Agora, alguém pode achar que é uma medida muito extrema. Nós não temos compromisso com quem está lá fora, nós não temos compromisso com o ex. Nós temos compromisso com o nosso parceiro. Nós temos compromisso com o nosso cônjuge. Se incomoda o nosso cônjuge, um tipo de conversa que nós tivemos com o nosso ex, e se incomoda o contato do nosso ex, qual que é a demonstração de amor que eu vou dar para essa pessoa? Se isso te incomoda, vou tirar o contato do ex daqui. É esse o caminho. Porque essa pessoa se tornou ciumenta por conta de uma atitude. Então, cabe àquele que desenvolveu o ciúme se retratar em forma de ação, em forma de atitude. Agora existe o outro lado. Existe aquele lado que o ciúme não foi provocado. O ciúme está na mente. Esse tipo de ciúme, ele é um ciúme que é gerado normalmente por baixa autoestima. A pessoa tem uma autoestima baixa, a pessoa tem muito medo de perder, talvez ela tenha tido muitas perdas no passado, talvez tenha tido perdas quando era criança, não soube lidar com essas perdas, então ela tem uma fobia de perder. E ela acaba gerando, talvez tenha perdido alguém por traição num relacionamento anterior, talvez tenha perdido alguém até dentro desse próprio relacionamento, talvez tenha acontecido alguma coisa dentro desse relacionamento, uma traição consumada dentro desse relacionamento, e a pessoa então se sente insegura em relação a isso. Agora, veja bem, se não aconteceu nada disso, e são coisas do passado, coisas da infância, e essa pessoa gerou uma baixa autoestima, quando é que o ciúme vai ceder? Quando essa autoestima for elevada. Quando essa pessoa ela começar a se valorizar, quando essa pessoa começar a se enxergar as virtudes e as coisas boas que ela tem. Olha só, eu vivenciei um caso, uma pessoa me procurou e disse assim, olha, eu estou quase terminando o meu relacionamento, e é o meu segundo relacionamento, porque a minha esposa é extremamente ciumenta. E ele me disse o seguinte, falou assim, olha, eu terminei da minha esposa, da minha primeira esposa, e depois de um tempo eu conheci essa esposa atual. Só que a minha primeira esposa era muito bonita. E quando ela soube quem era a minha primeira esposa, essa mulher virou bicho. E todo dia ela fala que eu amo aquela mulher, que eu ainda gosto dela, porque ela é mais bonita. E ele falou assim, eu vou fazer o quê? Então veja bem, o ciúme está onde? Está na cabeça dela. O que é que nós podemos fazer para ajudar essa mulher? O que é que esse marido pode fazer para ajudar essa mulher? Mostrar para ela que ela tem outras virtudes que a primeira mulher não tem. Aliás, o casamento acabou da primeira. Então, apesar dela ser bonita, alguma coisa falhou naquele casamento e eles acabaram se separando. Então, essa mulher tem alguma virtude que aquela não tem, tanto é que ele está com ela agora. Então, o maior problema para se tratar o ciúme é o ciúme que tem na mente. É o ciúme onde não existe uma causa, não existe um porquê, mas a pessoa é ciumenta. Então, como é que esse marido pode, ou essa esposa pode, ajudar esse marido? Nós convivemos com um caso, por exemplo, que o marido era muito ciumento porque a mulher ganhava mais que ele. Então, olha que situação difícil. E a mulher tinha formação, o marido não. Como é que ela vai fazer o marido ganhar mais que ela? Impossível. Então, tem que ver naquilo que o marido é bom e elogiar esse marido e mostrar que ele é bom também. Se possível, ajudar na formação dele. Se ele não tem formação, vamos investir na tua formação. De repente, eu não estou me sentindo bem porque a sua ex era magra e eu sou gorda.
vamos entrar numa academia, vamos fazer algum projeto para emagrecer, se de repente for obesa, vamos pensar num procedimento médico, num procedimento estético. Esse marido investindo nessa mulher, ela vai se sentir amada e pode se valorizar. Veja bem, pode, porque tem mulheres que mesmo depois que alcançando aquele corpo que ela queria, ela continua insatisfeita. Por quê? Porque a insatisfação está na mente, não está no corpo, ela continua insatisfeita. Então, o ciúme dentro do casamento, quando ele é pouco, ele é natural. Mas quando ele extrapola essa esfera, precisa de ajuda. E essa ajuda pode vir através de bons livros, através de ajuda profissional, um psicólogo, tanto para o homem quanto para a mulher. Se a mulher é ciumenta, talvez esse homem precise de psicólogo para o psicólogo orientar como é que esse homem deve conduzir esse ciúme, e as coisas podem chegar dentro de um consenso, as coisas podem se harmonizar. Nós conhecemos muitos casamentos onde o ciúme reinava e, por fim, as coisas se ajustaram. Em geral, quando os casamentos amadurecem, porque eu vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Ficam velhas dentro do casamento, mas não amadurecem. E esse amadurecimento, ele é necessário. Mas, em geral, quando a gente passa uns anos de crise junto, o amadurecimento vem e o casamento tende a melhorar. Está rendendo muitos comentários o meu vestidinho, gente. Depois eu vou responder todos os comentários aí. Mas eu desapeguei, agora eu aprendi, estou pondo roupinhas melhores. Tem uma pergunta aqui acerca de lubrificação. Não ter lubrificação no ato sexual é falta de tesão? Sim. A pessoa está perguntando se não ter essa lubrificação é falta de libido. Primeira coisa que deve se pensar, hormônio. A primeira coisa que deve se pensar, vou dizer duas coisas, tanto na lubrificação, quanto na ereção, a primeira coisa que deve se pensar é em hormônio. Um casal nos procurou e estava com essa dificuldade no que tange a ereção. Qual a primeira coisa que deve se pensar? Dosar hormônio. Às vezes a pessoa está com uma baixa de testosterona e não vai conseguir ter ereção nunca. Muitas vezes a pessoa pode estar com problemas na circulação, muitas vezes a pessoa pode estar ter desenvolvido um diabetes e não se deu conta ainda. O diabetes, ele modifica o pH. Você se lembra que eu disse que o sangue ele se concentra na região pélvica. Agora você imagina um sangue se concentrando na região pélvica e essa pessoa tem o diabetes descompensado. Significa dizer o quê? Que está se concentrando açúcar nessa região pélvica. Isso vai modificar o pH desses órgãos sexuais. E isso pode trazer problema. Então, primeira coisa que deve se pensar, libido diminuiu. A pessoa não está tendo vontade do sexo, não está tendo lubrificação. Primeira coisa que deve se pensar, hormônios. Dosou esses hormônios estão normais, aí deve se pensar em outra coisa. Talvez falta de estímulo durante o dia, talvez a rotina do dia a dia, talvez estresse. Nós aconselhamos uma pessoa que a esposa reclamava, né? Dizia assim, nossa, meu marido não coopera, não comparece, gente, nunca dá. E nós começamos a conversar. Teu marido faz o quê? Trabalha com isso, serviço pesado. Que hora que ele começa? 6 da manhã. Que hora que ele para? 9 da noite. 8 da noite. E depois? Depois ele vai na casa do pai dele porque ele dá uma assistência para o pai dele porque o pai dele tem câncer. Não tem como. Não tem como. E aí aconselhamos algumas coisas, ela acatou os nossos conselhos, resistiu muito em acatar os nossos conselhos, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é que o outro, não, ele que não quer, ele que tem que resolver, não eu. Mas isso está errado, esse pensamento está errado. A primeira coisa que nós devemos fazer é nós tomarmos a atitude de proporcionar para o outro alguma coisa, a fim de que ele veja o quanto foi bom, e depois nós chamamos ele para conversar e dizer assim, você sabe por que foi bom desse jeito? E explicar para ele, porque eu te amo e eu quis proporcionar isso aí para mostrar o quanto eu te amo. E agora eu gostaria que você me mostrasse o quanto você me ama, fazendo assim, assim, assado.
Então, veja bem, ela resistiu, porque o marido tinha um compromisso. Ela falou, não, ia sair com os amigos. Falou, não comparece, por que com os amigos dá certo? Eu falei, deixa ele sair com os amigos. Ele está precisando disso. Essa vida estressada, essa vida de trabalho, o fato do pai estar com câncer, ele está precisando disso. E aí eu perguntei para ela, você acha que teu marido pode estar traindo? Ele falou, não, isso aí nunca passou pela cabeça. Então deixa o teu marido sair com os amigos. Ela deixou o marido sair com os amigos, e na outra semana ela nos disse, compareceu 2 vezes. Então é isso, gente. Tem falta de ereção, vamos ver o que está acontecendo. E detalhe, não se pode demorar, não faz sentido uma pessoa não ter ereção e demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos para procurar socorro, para procurar ajuda. Isso é falta de demonstração de afeto, de demonstração de amor e demonstração de consideração. Se você é cristão, entenda o seguinte, nem tudo se resolve com oração. Infelizmente, no nosso meio, existem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Ah, não tem ereção, vou orar. E ora 1 ano, e aí? Tua esposa está esperando, está precisando. Então, deve-se orar, claro, sempre, mas existem médicos, existem outros socorros, e nós devemos procurar esses socorros, porque eles estão aí para isso. Às vezes um detalhezinho desse aí pode salvar o casamento. Então, está faltando lubrificação, pode ser problema orgânico, está tendo ressecamento, por exemplo, pessoas que têm corrimento de repetição, mulheres que têm corrimento constantemente, elas podem desenvolver esse ressecamento, mas isso é tratável. Então, procura o médico, trata e vamos seguir, vamos levar a vida. O que fazer quando o casal está mais para amigos do que casados? Muito bem. É natural, à medida que o tempo vai passando, a gente vai entrando numa rotina. E cabe ao marido e à esposa dar uma chacoalhada nessa rotina. E como é que a gente pode fazer isso? Sair junto, ir para um lugar diferente, uma roupa diferente na cama. Porque o casal ele deve ser amigo, mas ele não pode ser só amigo. O sexo é extremamente importante dentro do relacionamento. A própria conformação física nos demonstra isso. O sexo é extremamente importante e nós não podemos abrir mão dele. Dentro dessa pergunta, qual o sinal de que já está na hora de desistir do casamento? Bom, eu como cristão, eu costumo tomar as minhas decisões e os meus aconselhamentos dentro do que diz a Bíblia. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Malaquias, no capítulo 3, deixa eu localizar o texto aqui. Sim. Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos fazer os sorteios de alguns brindes que nós ganhamos de uns colaboradores. Vou falar o nome dos colaboradores também, que nós somos gratos a eles. Então, para participar do sorteio, você só vai responder uma vez, eu quero. Aí, a produção aqui está anotando o nome de vocês, nós vamos colocar dentro de uma caixinha e sortear os brindes. Fique aí, não saia da live, porque tem um brinde muito legal. Um brinde em dinheiro. Daqui a pouco nós falamos o valor. Muito bem, Malaquias no capítulo 2, no verso 14, vai dizer assim: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Verso 16 diz assim: Porque o Senhor, o Deus de Israel,
diz que aborrece o divórcio. Algumas versões traz que Deus odeia o divórcio. Isso aqui é extremamente notável, porque a Bíblia vai apresentar que Deus ama o mundo, que Deus ama o pecador, que Jesus morreu pelo pecador, que Jesus morreu pelo ímpio. Então a Bíblia vai mostrar que Deus é um Deus de amor. E é notável a Bíblia dizer que Deus odeia alguma coisa, mas o texto está dizendo que Deus odeia o divórcio. Por que Deus diz que ele odeia o divórcio? No Velho Testamento, Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel. E muitas vezes Israel quebrou essa aliança. E o casamento, ele é o símbolo de uma aliança. Então Deus sabe o quanto é duro quando se quebra uma aliança. Deus sabe o quanto é duro quando se rompe uma aliança. Por isso Deus diz assim, eu odeio o divórcio. Porque o divórcio é o rompimento dessa aliança. Então, a pessoa pode dizer assim, quando é então que eu devo partir para o divórcio? Só se deve partir para o divórcio quando não tem solução mais dentro do casamento. E quando é que, no meu entender, não tem? Quando houve traição. Eu acredito que enquanto não houve essa traição, eu acredito que dá para se resolver as coisas dentro do casamento. Qual que é o grande problema? Por que as coisas não se resolvem dentro do casamento? Porque as pessoas sempre acham que quem tem que começar é o outro. É a coisa mais comum quando a gente vai aconselhar casais, fala, mas por que ele não começa? Por que ele não toma essa atitude? Quando a gente vai aconselhar casais, eu costumo ficar com o marido, minha esposa com a esposa, e a gente conversa separadamente. E depois, quando a gente se junta para conversar, é sempre a mesma história. Mas ele que tem que fazer isso. E o marido diz, mas ela que tem que tomar a iniciativa. As pessoas sempre acham que é o outro que tem que tomar a iniciativa. Então, na minha opinião, o casamento só pode ser rompido quando há infidelidade. Por que isso? Porque a aliança já foi quebrada. A Bíblia diz assim, Jesus disse isso, olha que coisa interessante, Jesus disse assim, os judeus chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, é permitido dar carta de divórcio para sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus falou assim, qualquer que dá carta de divórcio para sua esposa e casa com outra, cometa adultério. E aí os judeus disseram assim, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus já traz uma correção em cima. Ele diz assim, Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então, o que Jesus estava falando? Moisés não mandou ninguém dar carta de divórcio. Por quê? Porque o divórcio nunca esteve no projeto de Deus. Então, Jesus diz assim, Moisés permitiu. Significa o quê? Que o divórcio é uma permissão, não é um mandamento. Então, quando uma pessoa, ele é desleal, quando ele trai fisicamente, porque pode ter uma traição em pensamento e tal, mas quando ele trai fisicamente, essa aliança já se quebrou, já está quebrada. E aí seria, aos olhos da Bíblia, seria muito pesado para essa pessoa que foi traída, ter a obrigação de ter que engolir essa pessoa, conviver com essa pessoa. Então a Bíblia sempre vai recomendar o caminho do perdão. É esse o caminho que nós devemos trilhar. Sempre que possível, o caminho que nós devemos trilhar é o caminho do perdão. Nós conhecemos casais onde teve a traição, eles entraram pelo caminho do perdão, e hoje o casamento é melhor do que era. Melhor do que era antes de trair. Parece esquisito, né? Dá a impressão que a gente está mandando trair. Não é essa a questão. A questão é que esse casal entrou pelo caminho do perdão e o casamento se ajustou. A coisa ficou boa. Mas a Bíblia não impõe isso à pessoa, porque a pessoa pode tentar perdoar essa pessoa, mas ele se torna uma pessoa infeliz, porque não consegue tirar da mente, fica pensando naquilo o tempo todo. Então a Bíblia não impõe esse cargo sobre a pessoa. A Bíblia vai permitir que se desfaça desse casamento, que parta para o divórcio somente em caso de infidelidade. Enquanto não houver a infidelidade, tem condições de restaurar esse casamento, pelo menos ao meu ver, que é uma visão que eu tenho das Escrituras Sagradas. Outra pergunta sobre traição. Quando uma mulher perdoa o marido de uma traição, mas ele vive mentindo, falando várias coisas erradas, nada que a mulher fala ou faz está bom.
E isso faz com que ela desconfie dele mais ainda. E não tem prazer em estar com ele quando ele a procura. O que se deve fazer? Muito bem. Basicamente aquilo que nós já dissemos antes. A mulher está insatisfeita, o que é que você deve fazer? Primeiro, você deve oferecer. Faz uma coisa diferente, proporciona uma noite legal, não sei como é que é a tua casa, se tem filho, se tem outras pessoas dentro da casa, mas faz alguma coisa legal. Inventa. Coloca lá, sabe aquelas patinhas de gato que vende por aí? Coloca aquelas patinhas de gato no meio da casa, faz circo no meio da casa, tal. Escreve lá, tem um prêmio para você no final da linha, tal, e faz as patinhas de gato chegar até em cima da sua cama e você está lá em cima da sua cama esperando por ele. Inventa e proporciona uma noite muito boa para o seu marido e depois chama ele para conversar. E mostra que você não está feliz dentro do relacionamento e mostra por quê, e mostra como ele poderia te fazer feliz dentro do relacionamento. Existem coisas que uma conversa faz toda a diferença. Algumas pessoas nos perguntam, vocês nunca tiveram problema dentro do casamento? Tivemos, e não foram poucos. E teve uma ocasião que nós, de madrugada, exatamente do jeito que eu estou falando para vocês aqui, depois de uma boa noite na madrugada, nós resolvemos conversar. E aí, quando nós pusemos tudo para fora, colocamos pingos nos is, o casamento fluiu. Foi desse dia em diante que o nosso casamento melhorou, mas melhorou muito. E hoje, dizer que não existe ciúme, não é verdade, tem aquela pontinha, mas nada de desconfiança. Aquele ciúme de leve, aquele zelo de leve. Existe muita confiança, existe muita cumplicidade, existe muita parceria naquilo que nós fazemos. Enfim, a gente se entende. Hoje a gente aprendeu esse caminho do diálogo, a gente aprendeu esse caminho de fazer o outro feliz e a gente se entende dessa forma. Tem mais alguma coisa? Irmãos, amigos, eu gostaria que vocês comentassem eu quero para poder participar do sorteio, que nós estamos finalizando a nossa live, muitos irmãos comentando que está top demais, que está uma bênção, nós ficamos felizes com os seus comentários, mas aqui não deu para ver todos, porque é muito rápido, mas nós vamos responder. E se você tiver alguma pergunta que, por vergonha ou não deu tempo de fazer, pode perguntar que nós responderemos de forma inbox, ou pelo WhatsApp, ou Messenger. Nós estamos à disposição para contribuir com a sua vida de casado. Então, vale a pena você tirar a dúvida que você tem. E nós estamos aqui, se tiver mais uma pergunta, enquanto a produção está verificando o nome de vocês, vocês podem fazer. E eu gostaria de perguntar para o meu esposo se tem alguma coisa, pode falar aqui no ar, que você gostaria de falar acerca dos nossos quase 30 anos de casado. Alguma coisa assim relevante, alguma coisa boa. Porque você falou que a gente, nesse tempo todo, nós tivemos alguns descontentamentos, desabores, mas são quase 30 anos de casado, porque nós iniciamos o namoro em 1988. Então, faz muito tempo. Mas eu gostaria que, ao vivo, aqui, você falasse alguma coisa relevante do nosso relacionamento. Sim. Vou falar das dicas que eu tomei para mim, que ela tomou para ela, que fez diferença no nosso relacionamento, e é uma dica até para você que é ciumento, tá? O que acontece? Aquela pessoa que é ciumenta e é um ciúme sem causa, o grande problema dele são seus pensamentos. Ele tem uma desconfiança muito grande, ele fica sempre achando que o parceiro está num lugar onde não deveria estar, que está com alguém que não deveria estar, enfim, fica uma desconfiança muito grande e isso vai gerando uma frustração, uma instabilidade emocional na pessoa. Eu acho isso aí inútil, porque esse foco, esse pensamento o tempo todo, a gente não consegue mudar nada.
Se a pessoa tiver que trair, vai trair, e isso aí, o problema é dele, a culpa é dele, a culpa não é nossa, isso aí é ele que tem que, vamos dizer assim, ele que tem que prestar conta disso, não nós, não é aquele que é inocente na relação. Mas eu quero trazer algo aqui que contribuiu bastante dentro do nosso relacionamento. Uma coisa que nós aprendemos: pensamento não é exclusivo. Ou seja, a gente não consegue excluir pensamento. Uma pessoa que é traída, por exemplo, ele fala assim, não vou pensar, a mulher, vamos supor que seja uma mulher que foi traída, ela fala, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, onde que aquele desgraçado está uma hora dessa? Por quê? Porque ela não consegue excluir o pensamento. Pensamento não se exclui. Uma pessoa que está desempregado, ele fica naquela sede, aquela angústia de arrumar um emprego, dorme e acorda pensando somente nisso. E ele sente que isso aí está fazendo mal para ele e se propõe a não pensar nisso. Mas quando ele se propõe a não pensar nisso, é aí que ele pensa. Porque o pensamento não se exclui. Então, como que nós resolvemos parte dos nossos problemas relacionados a essa questão de ciúme naquela época? Já que o pensamento não se exclui, o que a gente faz? A gente inclui outros. Não dá para excluir o pensamento ruim, a gente vai incluir pensamentos bons. Como é que a gente inclui pensamentos bons? Primeiro, saindo de perto de pessoa negativa. Porque tem pessoa que não constrói nada, não edifica em nada na nossa vida. Para que você quer estar perto de um amigo, de um parente, alguém que você fala assim, eu estou meio desconfiada. É bom ter desconfiar mesmo, hein, porque ele deve estar te traindo. Para que você quer uma pessoa dessa perto de você? Eu estou desconfiado da minha esposa. É bom ficar com a pulga atrás da orelha mesmo. Então, para que uma pessoa dessa perto de você? Quando você tem uma pessoa desse modelo perto de você, você não consegue incluir bons pensamentos. E eu já mostrei aqui que não dá para excluir. A única maneira de não pensar nessas coisas ruins é incluindo o pensamento bom. Então, como é que a gente faz? Lendo bons livros. Mas vai ler o livro, não lê um livro que vai falar sobre traição, um livro que vai falar sobre sofrimento, aqueles dramas, porque isso vai te deixar mais depressivo. Leia um livro de pessoas que venceram. Leia livro de pessoas que superaram. Leia livro de superação. Escute pessoas que superaram. Escute músicas alegres, músicas de superação. Isso faz toda a diferença. Paulo vai falar sobre isso em Colossenses capítulo 3, verso 2, quando ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, quando eu penso, na mente de Paulo, né, quando eu penso nas coisas que são de cima, eu me desligo das coisas que são da terra. Então eu devo substituir esses ambientes ruins por ambientes melhores. Eu devo ler bons livros, assistir bons filmes, estar em bons ambientes, estar com boas pessoas, pessoas que me põem para cima, e aí os pensamentos vão me ajudando, essas coisas vão me ajudando a superar as dificuldades dentro do meu casamento. Dentro do nosso casamento, isso aí fez muita diferença nas nossas vidas. E essa questão de elevar a autoestima, a gente aprendeu a elevar a autoestima um do outro. Sempre um está elogiando o outro, sempre que a gente percebe, a gente fica procurando alguma coisa que mudou. Pintou o cabelo? Um elogio. Perdeu peso? Um elogio. Percebeu mudança? Um elogio. E para isso a gente tem que desenvolver um senso de observação. Estar sempre de olho na esposa, estar sempre de olho no esposo, que a hora que tiver mudança, a gente mostrar que é importante essa mudança para nós também, e que nós reconhecemos essa mudança, que nós percebemos essa mudança. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente consegue elevar a autoestima um do outro. A pessoa, de repente, pode se sentir inferior relacionada à beleza, pode se sentir inferior relacionada à formação. Então, vamos pensar em alguma coisa. Como é que a gente pode investir na tua formação? Como é que o casal pode investir na formação do esposo? Como é que pode investir na formação da esposa? E isso vai fazendo toda a diferença. E isso foi coisa que aconteceu dentro do nosso casamento. Mais alguma coisa? Você disse que o caminho é o perdão. Então a irmã disse, Wagner, mas e nos casamentos que há agressão? Violência doméstica, tão presente na nossa sociedade de hoje em dia? São exceções.
São exceções. O que acontece? Existem situações onde o respeito já foi. E não tem como você submeter. Quando se fala em violência doméstica, é claro que nós estamos pensando numa mulher que é agredida. Não faz nenhum sentido uma pessoa permanecer dentro de um casamento onde essa pessoa corre risco de morte. Então, nesse caso, é uma exceção. Não tem como permanecer dentro de um casamento desse. Muito embora a gente tenha dentro da igreja casamentos que passaram por essas situações e com ajuda, com conselho, presença do pastor, presença da igreja, essas coisas foram se normalizando e acabaram se ajustando, o casamento permaneceu até hoje. Mas não é sempre que isso acontece. Existem situações onde o parceiro realmente ele quer se impor sobre a parceira, ele quer se impor sobre a mulher, ele agride a esposa, não tem por que permanecer numa situação de risco dentro de um casamento desse. Uma irmã diz: sou casada há 35 anos, meu marido me traiu, perdoei e estamos juntos, mas de vez em quando eu penso em separar, mas não tenho coragem porque ele me trata bem e me dá presente. Mas eu acho que sempre está faltando alguma coisa. Muito bem, muito legal essa situação. Pra gente, não legal que a senhora esteja vivendo isso, claro, mas legal para a gente abordar isso. O que acontece? A senhora perdoou, essa é uma atitude muito nobre. O teu marido, pelo que eu estou entendendo, ele está querendo fazer jus a esse perdão, porque ele te trata muito bem, ele te dá presentes, mas o que acontece? Talvez a senhora não esteja se sentindo amada como gostaria. Então, existe a necessidade de se conversar, porque talvez a senhora tenha uma expectativa de outras coisas, uma outra linguagem na qual ele demonstra amor. Foi aquilo que eu disse no princípio. Ele pode te dar presente. Se a sua linguagem, a sua maneira de se sentir amada não é receber presente, isso não vai significar muito para a senhora. Talvez fosse muito mais interessante se ele, por exemplo, fizesse o serviço de casa. Talvez fosse muito mais interessante, não estou dizendo que ele não te satisfaça na cama, mas seria muito mais interessante se vocês conversassem sobre isso e dissessem: ó, não estou satisfeito na cama por conta disso, e de repente pode se sentir plenamente amada dessa forma. Então, eu entendo dessa forma. A senhora perdoou, ele está tentando demonstrar a mudança dele, porque ele é bom para a senhora, ele te dá presentes, ele está se esforçando, mas é essa a sua linguagem, essa a sua maneira de se sentir amada? Se não for, a senhora não vai se sentir totalmente amada, porque a linguagem não é essa. Então, qual que é a sua linguagem predominante? Depois dá uma passadinha lá no YouTube, lá eu falo sobre as 5 linguagens do amor, vou falar aqui rapidinho, mas existem algumas linguagens pelas quais a gente demonstra amor. Toque físico, presentes, tempo com qualidade, você lembra? Me fugiu. Está me faltando. Presente. Toque, presente, serviço, tempo com qualidade. Está me faltando um. Mas tudo bem. Então imagina que o teu marido te dá presente, mas você não se sente amada. Por quê? Porque você queria ser tocada. E o que seria ser tocada? Andar abraçado na rua, andar de mão dada na rua, se beijar pela manhã. Está entendendo? Então, era assim que a senhora gostaria de se sentir, de receber essa demonstração de amor. Então, o que falta? Conversar e falar assim: ó, eu me sinto amada quando acontece isso, 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 isso. É esse o caminho. Nós agradecemos primeiramente a Deus pelo tempo que passamos aqui. Agradecemos o Gessé, o Jackson, o William, a Vitória, que nos ajudaram aqui nessa live. Agradecemos a todos que esse tempo todo estiveram conosco. E deixe o seu comentário aí que nós responderemos. A próxima live, que tema você gostaria que abordasse? Vamos conversando. A gente responde todos os comentários. E passo para o irmão Wagner finalizar. Muito bem. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Quero agradecer os nossos amigos que fizeram a divulgação. Alguns amigos que nós contactamos, eles
fizeram os seus vídeos, postaram nas suas redes sociais, foi postado também na minha página. Alguns amigos que eu nem cheguei a pedir, e eles colocaram nas suas redes sociais, colocaram no Instagram, tal. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Quiser saber um pouco mais sobre casamento, um pouco mais sobre isso, vá lá no meu canal no YouTube, Prof. Wagner Vieira, e lá tem outros vídeos falando sobre isso, falando também sobre finanças. E quero dizer que essa live estará também disponível lá no meu canal no YouTube, e você pode compartilhar com seus amigos, compartilhar com aqueles que tiverem alguma necessidade dentro do casamento. Agradecer também ao pastor Júnior, que nos abriu essa porta imensa para que nós realizássemos esse trabalho. Agradecer todos os nossos irmãos, Jackson, Gessé, a Vicky e o William. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria de orar, abençoando a sua vida e abençoando também o seu casamento, sempre nos colocando à disposição de todos vocês. A Beth tem um recadinho. Eu quero ler um comentário da minha filha primogênita, que ela diz: pai e mãe, tenho muito orgulho de vocês. Me inspiro em vocês e me sinto abençoada em poder conversar e dividir quaisquer dilema com vocês. Obrigado por tudo. A Fernanda Barbosa diz: companheiro, venha com sua esposa trazer meu pão de mel, que foi a Fernanda que ganhou. Então, mas quando eu disse, é que tem duas Fernandas. Essa aí, será que é a Fernanda de Buritama? Não, daqui. Ah, daqui? Ah, nós vamos sim, Fer. Com certeza estaremos lá. Vamos orar então? Mais alguma coisa? A Daiane Santana, muito legal ser presenteada com conhecimentos através dessa live e ainda receber presentes. Muito obrigada. A Daiane, minha amiga, colega de trabalho lá de Coroados. Aí a Daiane falou: sou eu? Porque se for eu quero. É que teve várias Daiane aqui, depois a gente vê aqui nos papeizinhos, tá Faria, bom? Daiane Faria. Então, eu gostaria de comentar com vocês que ganharam os brindes, que eles estão conosco, e entre em inbox aqui para falar com a gente, que nós vamos combinar como é que nós vamos fazer. Quem mora perto, né, a gente vai criar uma estratégia legal para entregar, para vocês irem buscar, tá bom? Nós agradecemos a todos e fiquem com Deus. Tenham uma noite abençoada, e você que é casado, né? Você que é casada, tenha hoje uma noite de amor maravilhosa. Muito bem, eu quero aproveitar e lembrar os nossos irmãos que amanhã nós temos Escola Bíblica Dominical online, a partir das 10 da manhã. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e amanhã, às 10 da manhã, eu e a Elizabeth, nossa irmã Beth, nós estaremos falando mais uma vez. Aula 8, né, Jacques? Estamos falando sobre a aula de número 8, e você é convidado para estar conosco. Vamos orar. Querido Deus e eterno Senhor, eu quero adorar e glorificar o Teu nome. Quero reconhecer, ó Deus, todas as coisas boas que o Senhor fez na minha vida, na minha família e no meu casamento. Quero agradecer pelo privilégio que o Senhor me concede de poder compartilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor venha alcançar todas as vidas que estiveram conosco nessa noite, os casamentos, ó Deus, que estão bons, que estão bem-sucedidos, que o Senhor os conserve assim. E aquelas pessoas que estão em crise, que estão em dificuldade no casamento, mulheres que estão sofrendo, homens que estão sofrendo, que o Senhor venha ajudá-los, que o Senhor venha mostrar o caminho, que o Senhor venha guiar o entendimento dessas pessoas para que eles se ajustem dentro do casamento e que o casamento seja para eles uma bênção e que eles possam, ó Deus, oferecer esse legado aos seus filhos e netos e que as suas famílias prosperem para a glória do Teu nome. Agradeço os irmãos que estiveram conosco aqui e peço a Tua bênção. Uma boa noite de sono sobre todos nós, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, de curtir. Ative o sininho das notificações para você ser informado toda vez que surgir alguma coisa nova por aqui. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua companhia.